Fala galera, você que sempre me pergunta: Carmine, como que eu posso fazer isso na prática? Eu tenho muitas dúvidas. Pois bem, atendendo a esses pedidos, eu vou mostrar para vocês aqui uma plataforma que você pode ter também, é o Profit, e tem um novo plugin de opções, e vou fazer aqui na prática uma montagem de uma operação, um spread de alta, trava de alta, como você quiser chamar, usando o call, opções de compra, e vou executar essa ordem aqui, a Vera. Então vamos comigo? Eu sou Carmine e esse é o canal Renda Segura. Muito bem, galera, esse aqui é um novo plugin, né, de opções do Profit Chart. Eles deram uma boa melhorada na parte visual e também funcional, né? A primeira coisa que a gente vai ver, ó, tem as tabelas e aqui embaixo tem um espaço para você já enxergar a estratégia à medida que você vai adicionando as opções ali, comprando ou vendendo, né? Você vai enxergando o desenho da estratégia e pode te ajudar na sua análise. Primeira dica é, ó, tá vendo aqui as opções que vão vencer no dia 16/11, faltam 4 dias úteis, então essas a gente já não negocia mais. Sempre que faltar menos de 10 dias, pula para a tabela seguinte, vai para as opções de dezembro. Então, abrindo aqui, uma trava de alta clássica, né? Um spread de alta comprado, né? Tem um débito, um custo inicial, você vai pagar para montar a estratégia. Como funcionaria com opções de compra? Primeiro que ambas as opções são ATMs, né? Na clássica, então você começa ali a partir do dinheiro. Então, a ação, essa linha azul aqui está marcando mais ou menos o strike, ó, tá até de amarelinho aqui esse traço aqui. Esse 22,61 é o strike mais próximo do preço da ação. A ação está 22,67. Se você passar o mouse por aqui, ó, ele te dá o preço da ação. Se você tirar, ele está mostrando o strike da opção, que é 26,61. Voltou com o mouse, ele te dá o preço da ação. Você pode conferir aqui em cima também, ó. Tá 22,65 com 66, tá oscilando ali entre a compra e a venda. Muito bem, então o que você pode fazer? Você pode dar, por exemplo, R$1 para baixo para escolher o strike da compra. Então seria aqui o 21,61, por exemplo, e R$1 para cima. Ou pode dar uma distância aí de 50 centavos para não ficar uma trava aí tão cara aí de R$2. Porque, por exemplo, aqui essa trava está saindo por R$1. Por quê? Porque ela tem mais ou menos 50% de probabilidade de sucesso dado ao posicionamento das opções ali. Então é quase que jogar uma moedinha para o alto. E aí você muda essas probabilidades deslocando, né, o preço. Lembrando que a trava, né, o spread de alta ou a trava de alta, ela é uma estratégia direcional. Você tem que acertar a direção, ou seja, se é para alta é para cima. Então o mercado tem que subir nos próximos dias antes do vencimento para que você possa desfazer essa montagem, né? Aquela opção que você comprou você vai vender e a que você vendeu você vai comprar, obtendo lucro no diferencial de preço das duas opções. Então, isso aí seria a montagem mais básica. Ela tem um desenhozinho aqui, ó, essa linha assim, significa que o máximo que você pode perder é o valor investido e o máximo que você pode ganhar é a diferença entre os spreads menos o que você já gastou. Então, se a diferença aqui entre os strikes, ó, 23,61 menos 21,61, é R$2, né? 23 menos 22, R$2, você gastou R$1,05. Então, no máximo, R$2 menos R$1,05, você pode ganhar 95 centavos, que seria aí quase que 100% de lucro, né? Investir R$1 para ganhar 95 dá quase 100% de lucro. Só que isso só vai acontecer se a ação ficar acima do 23,61 e só dá esse lucro máximo muito pertinho da data de exercício, né? Quando tiver mais ou menos aí faltando menos de uma semana, aí você consegue esse lucro máximo. No meio do caminho, você consegue lucros intermediários. Você tem várias possibilidades de zerar. Se a ação começar a cair, vai gerar prejuízo, e aí você também vai, se for fechar a operação, você vai ter um prejuízo menor. E o prejuízo maior seria se a ação ficasse abaixo do 21,61, lá perto da data do vencimento, na véspera ou no dia do vencimento. E aí você pode clicar aqui no menu gráfico e analisar um pouco melhor. Essa linha verde é o cenário de hoje, né? Se a ação realmente subir hoje, ó, passar para cima do 23, você já começa a ter um lucrinho ali pequeno. Você vê que no eixo aqui ele está mostrando R$8, R$8 está mais na frente, você teria um lucro aí mais ou menos de R$2 ou R$3, né? Mas é bem pouco, isso quer dizer centavos, né? Então, assim, não é o lucro rápido nessa operação. Você não vai ter um lucro imediato no próximo dia, nos 2, 3, uma semana depois. O seu lucro realmente ele vai acontecer
muito perto do vencimento, que é representado por essa linha mais reta aqui azul. Aqui é no dia do vencimento, só que como no dia do vencimento ninguém negocia, você tem que fechar a posição, aconselhavelmente, no último dia de negociação, que é a sexta-feira que antecede o vencimento. Então o vencimento é aqui, ó, dia 21 de dezembro, você tem aí até, ó, vamos ver aqui no calendário, jogar aqui para dezembro, 21 é uma segunda-feira, é sempre vencimento de opções, é toda a terceira segunda-feira de cada mês. Você tem aqui até o dia 18, que é a sexta-feira que antecede, esse é o último dia de negociação para fechar essas duas posições. Uma outra forma de analisar é o seguinte, ó, imagina que está perto do vencimento. Se a ação estiver no preço que ela está hoje, você vai estar no 0 a 0. Essa linha azul ali, tá vendo? Tá cortando o eixo 0, você vai estar no 0 a 0. Se a ação estiver um pouquinho para cima, por exemplo, no R$23, aí você sobe aqui, traça aqui, vou estar ganhando R$32. Eu investi R$1,05, né? Vou estar ganhando ali mais ou menos R$32. Ou melhor, você vai investir R$105, né? R$1,05 vezes 100, R$105, pensando nas quantidades mínimas. Se você quiser aumentar, você aumenta aqui proporcionalmente para ficar igual dos dois lados. Então vamos voltar para 100, por exemplo, ficar mais simples. Então, por exemplo, você investiu R$103, que seria o custo de montagem agora, e poderia, se a ação tivesse a R$23, ganhar aí R$32, ou seja, 100, 30, seriam uns 30% de lucro, mais ou menos. E se a ação subir muito, for para R$24, aí você já passou do limite, mas o lucro máximo seria 96, que é aquele valor que eu tinha falado antes. Então, investiu 100, ganha de volta os 100 mais os 96, então daria aí 96% de lucro. E perder, se a ação tiver para baixo, ó, tiver a R$22, por exemplo, você vai perder R$64. Vai recuperar aí uns R$30 do que você investiu, vai perder 60% do valor que você investiu. E aí já vai uma dica e uma observação. Operações assim, especulativas, nunca coloque mais do que 2 a 5% de todo o seu capital, porque sempre tem um risco de perda total, e aí você vai perder uma fatia menor do seu capital, né? Então isso não vai te machucar. E nunca mesmo faça uma concentração muito grande numa única estratégia, né? Mesmo que você esteja, por algum motivo qualquer, muito convicto de que vai dar certo, porque pode não dar certo. E assim, se você perdeu, o seu valor em risco foi muito pequeno, né? 1, 2% do seu capital, menos que isso se você quiser ser mais conservador. E aí, na pior hipótese, se a ação estiver abaixo, ó, lá perto do vencimento, abaixo do 21,50 mais ou menos, você perde tudo que você investiu ali, né? Seria o pior cenário. Agora, essa relação de custo da trava, ela muda se você deslocar os preços de exercício. Então, só a título de curiosidade, vamos deslocar aqui um pouco mais para dentro, ó, deixar um pouco mais ITM, mantendo essa distância de R$2, então seria o 20 com 22,61, né? Aí olha só, a relação já foi mais caro para montar, fica 1,30 para montar. Só que se a ação ficar do ponto que ela está hoje para cima, ela não cair em relação ao preço, você já vai ter um lucro máximo, já está perto do lucro máximo. Mas você precisa que a ação lá no dia do vencimento ou próximo a esse dia do vencimento esteja acima do valor que ela está hoje. E aí você tem ali 60 e poucos, né, reais de lucro de volta. Ó, R$64 mais ou menos seria o que você teria investido 130 e teria um lucro aí de 130 mais R$64. R$64 seria o seu lucro bruto, tem que descontar aí a taxa de corretagem. Outro fenômeno interessante é que se a gente deslocar para cima, né, por exemplo, ó, 24,61, vamos dar mais R$2 aqui, 22,61, aí já fica muito barato também montar, ó, já barateou muito não, né, mas barateou um pouco, saiu de R$1, foi para R$79 ali, ou melhor, saiu de R$105, foi para R$79 o custo de montagem, por quê? É 79 centavos, que é o custo ali inicial, a diferença de preço entre as duas opções, vezes a quantidade que a gente está negociando. E nesse cenário aqui, lá perto do vencimento, ó, como que você ganharia? Você já precisa que a ação suba um pouco mais, né, passe ali para cima do 23,30 mais ou menos, está um pouco antes do meio, né, o meio seria 23,50. E aí daí para cima, se a ação tiver 24, por exemplo, você ganharia de volta ali R$64. Se ela tiver do 24,50 para cima, você teria o lucro máximo de 120. Ou seja,
o tamanho do lucro possível é maior do que o custo inicial que você teve de montagem. No entanto, é um cenário menos provável de acontecer, porque você precisa que a ação suba mais, né, se valorize mais nos próximos dias do que ela está valorizada hoje. Então, essas são as análises, e aí na hora de executar, eu vou voltar aqui e fazer uma só a título de curiosidade, né, nada assim significativo e que, né, faça muita diferença. Então eu escolhi aqui 22,36 com 23,36. E aí é só mandar aqui, ó, clicar. Aí tem um detalhe aqui, o seguinte, ó, R$50 é o custo inicial. Se você quiser apregoar, ou seja, o que é apregoar? Não quero. Se eu mandar R$50, ele vai provavelmente executar agora instantaneamente. Mas digamos que você queira pleitear um custo mais barato. Vou tentar montar mais barato. Você pode diminuir aqui, ó, para 48, 49, e aí a ordem vai ficar em stand-by, aguardando. E essa é a nova funcionalidade do Profit. Antes a gente não tinha esse recurso. Você tinha usar uma ordem basket e mandar as duas a mercado pagando o spread que o mercado quer. Agora você pode apregoar e aí ele vai trabalhando, é como se fosse um robô trabalhando para você, e aí talvez ele execute, né, se as filas forem consumidas e chegar na sua ordem, talvez ele não execute, mas pelo menos você consegue um preço melhor. Então é uma característica bem interessante. Eu vou jogar aqui, por exemplo, a 49 centavos para ver o que dá, para a gente ilustrar aqui a título de exemplo. Ó, a ordem não executou a mercado, apareceu essa nova janelinha aqui, bem interessante, e ela está com status executando. O que quer dizer isso? Né? 0% de execução, mas está ali, está em stand-by. Se por um acaso o mercado der a oportunidade, ou seja, a diferença de preço entre as duas abaixar para o preço que eu quero, ela vai apregoar e vai executar ali. Então, isso até é interessante, que de repente você pode estar ocupado com outras coisas e você quer montar a um determinado preço, você pode deixar ali apregoado e ó, acabou de fazer 100% executado enquanto a gente falava aqui e ele vai fazer no preço que você quer. Então, é isso. Ficou dúvida? Comenta aqui para mim, né? Se quiser perguntar, a gente pode pegar a sua pergunta, inclusive usar lá para o quadro Carmine Responde, aprofundando. Se gostou, deixa aí um comentário, conta aí da sua experiência com travas de alta, se você já manja dessa operação, conta aí pra gente. E se quiser me seguir no Instagram, carmine.cantuária, lá eu compartilho a rotina aqui do escritório, também um pouco da minha vida pessoal, abro caixinhas de perguntas para você me fazer perguntas diretamente. Um grande abraço, compartilha esse conteúdo aí, é um conteúdo mais técnico, né? Tem um valor grande porque mostra como executar, então compartilha com os amigos e ajuda a gente a crescer. Um grande abraço, a gente se vê no próximo conteúdo.